Opa, e aí, vocês estão bom? Pois é, né? Bem, esse é meu primeiro vídeo, então vamos tentar fazer alguma coisa legal. O meu nome é Sassa, ou Sassá, como você preferir, e você está no canal Kafkaesco Pensante. Ué. Oh my God! Bem, como vocês puderam ver na legenda, hoje iremos falar sobre o ser humano e o seu fascínio por tragédias. Porque, aparentemente, pagar imposto, estudar e existir já não é sofrimento suficiente. Mas falando sério, esse fascínio não é algo novo. Muito antes da internet, das séries documentais e dos podcasts de crimes reais, as pessoas já se reuniam para ouvir histórias sobre assassinatos, guerras, desastres e quedas de grandes figuras da história. Isso é estranho quando paramos para pensar. Em teoria, deveríamos evitar tudo aquilo que nos causa medo, desconforto ou tristeza. Então, por que tantas pessoas assistem a documentários sobre serial killers? Por que uma notícia trágica costuma chamar mais atenção do que dezenas de notícias positivas? Bem, a resposta começa no nosso próprio cérebro. Os seres humanos evoluíram prestando atenção aos perigos ao seu redor. Para os nossos ancestrais, ignorar uma ameaça podia significar a morte. Por isso, ao longo de milhares e milhares e milhares de anos, o cérebro desenvolveu uma tendência a focar mais no que é negativo do que no que é positivo. É o que os psicólogos chamam de viés da negatividade. Em outras palavras, coisas ruins costumam parecer mais importantes do que coisas boas. Por exemplo, se 10 pessoas elogiarem você e uma fizer uma crítica, qual comentário ficará na sua cabeça pelo resto do dia? Exatamente. O cérebro entende que informações negativas podem representar um risco e, por isso, dá a elas uma atenção especial. Mas o nosso fascínio por tragédias não acontece apenas por causa da biologia ou da psicologia. A forma como consumimos essas histórias também foi influenciada pela sociedade em que vivemos. E é aqui que entram dois autores interessantes. Nascido em 1931 e falecido em 1994, Guy Debord foi um filósofo, escritor e cineasta francês, conhecido principalmente por suas críticas à sociedade de consumo e aos meios de comunicação. Em 1967, Debord publicou a obra mais famosa de sua carreira. Nele, ele argumenta que a vida moderna passou a ser mediada por imagens, representações e espetáculos. Não basta que algo aconteça, aquilo precisa ser visto, compartilhado e consumido. Pensando por esse lado, tragédias se tornam um espetáculo quase perfeito. Elas despertam emoções fortes, geram discussões, atraem a atenção e mantêm as pessoas observando. Quanto mais chocante um acontecimento é, maior costuma ser o interesse público por ele. Debord provavelmente diria que não consumimos apenas a tragédia em si, consumimos sua representação. Consumimos as manchetes, as fotografias, os documentários, as reconstruções dramáticas, as teorias, os comentários e às vezes acabamos conhecendo uma tragédia mais pela forma como ela foi apresentada do que pelo acontecimento original. Nascido em 1931 e falecido em 2003, Neil Postman foi um escritor, educador e crítico cultural americano que dedicou grande parte do seu trabalho a analisar os efeitos da mídia na sociedade. Em 1985, Neil Postman publicou um livro que compactuava com a filosofia de Debord. O argumento dele é diferente, mas completa o de Debord. Postman acreditava que os meios de comunicação transformavam assuntos sérios em entretenimento. Não porque as tragédias fossem engraçadas, obviamente, mas porque tudo passa a competir pela nossa atenção. Uma notícia sobre uma guerra, um vídeo de um gato, uma crise política, um meme, uma investigação criminal, tudo aparece lado a lado, disputando alguns segundos do nosso interesse. E para vencer essa disputa, o conteúdo precisa ser envolvente, precisa prender,
precisa emocionar. E por isso mesmo, precisa chocar. A verdade é que as tragédias sempre fizeram parte da experiência humana, dos teatros da Grécia Antiga aos documentários da Netflix. Continuamos buscando essas histórias, tentando entendê-las e encontrar algum significado nelas. E talvez seja justamente por isso que não conseguimos desviar o olhar, porque, no fundo, toda tragédia é uma lembrança de que somos humanos, curiosos, vulneráveis e desesperadamente interessados em compreender o mundo ao redor. Enfim, obrigada por assistir e da próxima vez que você passar 3 horas pesquisando sobre um desastre histórico ou um crime ocorrido há 20 anos, não se preocupe. Agora você pelo menos sabe o motivo.